estamos começando mais uma edição do programa Em Discussão, uma parceria do jornal Impacto e do Portal da Cidade Mojimirim, que busca levar a você informação com credibilidade. E aqui na discussão, nós estamos iniciando uma série de entrevistas com os 17 vereadores eleitos e reeleitos no último dia 6 de outubro em Mojimirim. E hoje temos mais um conosco, né, Vivian? Exatamente, Flávio. Temos Marcos Paulo Segatti, vereador reeleito com 574 votos, representando o partido PSD. Marcos, eu gostaria de iniciar então esse programa em discussão, agradecendo a sua participação, por ter aceitado esse convite, e já inicio com a primeira pergunta, querendo saber da sua expectativa para o próximo mandato a partir de 2025. Muito legal, bom dia pessoal, bom dia, olá, tudo bem com vocês? A expectativa, assim, são altas, né? A gente quer que, na minha opinião pessoal, acho que eu queria que a educação ela voltasse pesada esse próximo semestre, né, o próximo ano, nesse próximo mandato, trabalhar bastante com educação e saúde. Acho que a expectativa maior para a cidade seria educação e saúde. Espero que a pauta nossa sempre foi educação, por ser professor, mas acho que a expectativa grande é que a gente possa fazer com o grupo de vereadores, né, uma Câmara bem coesa, uma Câmara inteligente. Acho que esse ano ela precisa vir inteligente. Não que ela não tenha sido inteligente, mas eu acho que tem muita coisa para se trabalhar e para fazer Mojimirim crescer. Né? Acho que a expectativa é essa, a gente crescer como cidade e como município. Em termos de campanha política, a gente verifica que você teve uma votação expressiva, um crescimento em relação à primeira campanha eleitoral sua, que você foi eleito pela primeira vez. Você atribui isso ao seu trabalho na Câmara Municipal, ao contato com as pessoas na rua? Qual foi, você acredita que foi a motivação das pessoas falarem, não, eu vou votar no Marcos Segatti de novo? Ou pela primeira vez nessa eleição? Eu creio que sim. Acho que estar na cidade, andando pela cidade, conhecendo a cidade. Nós temos uma cidade pequena que é trabalhada com nichos. Isso sempre foi visível, né? Nós temos aí os nichos, uns que são da educação, uns são do esporte, uns são da causa animal. Mas quando você fala de uma cidade pequena, os nichos eles acabam se espalhando muito, porque foram muitos candidatos. Então, como da última vez que eu me elegi, 2020, são muitos candidatos. Acho que esse tete a tete, né, esse cara a cara com a população e, primeiramente, também fazer um trabalho bem feito. Acho que eu agradeço de coração toda a equipe da Câmara, toda a equipe de vereadores também, porque sem eles a gente não consegue aprovar projetos e você não é um soldado sozinho, você não luta sozinho. Eu tenho um assessor, que é o Fábio Zinetti, que fez um trabalho essencial durante os 4 anos e durante a campanha a gente abraçou a causa do tipo, precisamos fazer algo para a população e também entender o que nós fizemos nos 4 anos. Porque a população muitas vezes não participa, ela não tem noção do que acontece internamente na Câmara. Eu acho que assim, por ter sido presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação, isso deu uma bagagem muito grande para entender o que a cidade precisa, que é um trabalho interno do qual o público não vê. O município não vê isso. E aí o resultado veio nas urnas. Novamente, não é somente aquele que investe muito, não é somente aquele que somente é visto, mas acho que a população tem que entender também quem ela está votando. E isso foi importante, me apresentar para a população. Marcos, o vereador já é próximo do povo, né, por natureza, mas na campanha eleitoral esse contato aumenta, né? Você até mencionou de estar muito próximo, tete a tete com o eleitor, com o cidadão. E nessa proximidade, qual a necessidade, qual a dor do mojimiriano que você sentiu que é prioridade, assim? Acho que hoje o número 1 foi saúde. Isso foi unânime. Por mais que as mães, por mais que os pais sempre reclamem sobre a falta de vagas em creche, muitas vezes a estrutura, nós sabemos isso, e eu estou nesses 4 anos reclamando de estrutura, tanto de Cachoeira, tanto de vários outros bairros, a saúde foi a número 1. E por que a saúde foi a número 1? Porque as pessoas elas estão falando do tempo. Sabemos a gente, assim, Mojimirim, como Mogi Guaçu, como Itapira, como qualquer cidade, vamos pensar, do estado de São Paulo, há um tempo, tudo é um protocolo. Eu tenho que fazer um protocolo, eu tenho que ser atendido. Só que as urgências, elas foram deixadas de lado. Então, acho que isso pegou muito para a população. Saúde e atendimento agilizado para eles. Tivemos, assim, várias diligências em que simplesmente o SAMU não foi. O SAMU não foi. E, assim, vem a grande pergunta, né? Quem é o grande culpado disso tudo? É quem está responsável pela pasta. Então, o secretário é responsabilizado, ele precisa ser responsabilizado.
Não é somente o prefeito, ou somente o vereador, somente o secretário. Cada um tem a sua função. E nessa função hoje, o número 1 de reclamação foi a saúde. E vai ser uma bandeira sua a partir de 2020? Com certeza, com certeza. A meta é, na realidade, trazer demandas, é trazer principalmente insumos para a cidade, trazer muito benefício com deputados, a gente tentar falar com senadores. O PSD é um partido que cresceu muito nesses últimos 4 anos, né? Foi até falado com o Kassab, a gente cresceu demais. E aí, nesse ponto, eu creio assim que a meta é trabalhar saúde e educação. Marcos, você comentou a questão das emendas parlamentares, né, do PSD, e já nesse mandato você já trabalhou com isso, né, de trazer emendas para a cidade. Sim, eu consegui de uma maneira bem concisa e juntamente, né? Acho que, como eu disse no começo, o trabalho do vereador não é sozinho, não é solo, ele é um conjunto. Eu consegui eliminar, na realidade, uma primeira fila de cataratas na cidade junto com o vereador Dirceu. Então, parte da emenda veio dele, parte veio minha. O auxílio de deputados foi muito grande, mas ao mesmo tempo também a gente entende que é muito difícil. Por mais que as pessoas pensem, né, e que o vereador também é responsável só por trazer as emendas, pesquisar e checar, fiscalizando onde essas emendas vão. Acho que esse é o segundo trabalho mais importante do vereador também. É muito bonito falar, poxa, eu consegui trazer para a cidade 1 milhão. Poxa, eu consegui trazer 40 mil, consegui trazer 2 milhões. Onde eles foram aplicados? Acho que é isso que a população tem que entender. A fiscalização é feita dia a dia. Não é somente quando ela chega, a gente faz um AUE legal, poxa, que legal, ele fez, ele trouxe, mas ela foi aplicada onde? Então, isso foi muito bacana. Consegui também fazer muitas coisas dentro de instituições, ou seja, tanto as instituições de caridade da cidade, quanto as escolas, SEMPs, isso foi importante. Agora, partidariamente falando, o Flávio falou do PSD, a gente verifica que você tem lideranças importantes no Estado. O Kassab, por exemplo, é secretário, está bem ao lado do governador Tarcísio. Tem o Vinícius Marques também, que tem um pezinho lá no governo federal, que é do Confeia. São 2 importantes lideranças que estão bem próximo ao vereador Marcos. Isso facilita no sentido de buscar emendas ou ações e projetos para Mojimirim, Marcos? Com certeza. Eu acho assim, Kassab, ele é hoje a chave muito importante para se abrir portas para o município. E o Vinícius também vindo pesadamente é importante para a gente entender que ter, na realidade, um auxílio municipal fora, ou seja, no estado ou na federação, é muito importante. Eu creio que eles serão grandes forças, assim, aliados para a gente trazer muita coisa boa para Mojimirim. Educação, você assim, não tem como fugir dessa bandeira, professor, e também defendeu isso nos seus 4 anos, que termina agora dia 31 de dezembro. O que falta especificamente para a educação caminhar ou voltar a caminhar, se assim a gente pode classificar? Legal, eu acho que assim, primeiramente é o respeito ao profissional da educação. Independentemente qual setor ele trabalha dentro da educação, o respeito a ele, esses últimos 4 anos, ele foi deixado um pouco de lado. Tivemos muitos profissionais que se afastaram por doença, muitos, por depressão. E associado a isso, você tem também a estrutura. Então, falta estrutura para eles trabalharem e é onde os pais vão deixar as crianças nessas escolas. Aí você vem a pergunta, mas está mofada, está faltando material. Não adianta somente, como a gente sempre fala, pintar uma parede. Eu tenho que tratar a parede, como na minha casa. A administração ela é grande, né? A gente está falando aí, na parte pública da cidade, de 2.000 funcionários. É uma empresa grande, a cidade, a prefeitura é uma empresa grande. E se sempre deixar algo de lado e não voltar o caminho, e de repente refazer, ou então tirar e fazer um novo, todo mundo sofre. Então acho que hoje o principal é cuidar do profissional, quem está lá dentro, que são os educadores, professores, merendeiras, diretoras, auxiliares de sala. Principalmente a gente pode falar um pouquinho da luta da causa autista, que é um grande problema. E não é só em Mojimirim, a gente está falando de nível estadual, né? O estado de São Paulo tem esse problema, não temos médicos para, de repente, caracterizar essas crianças, qual tipo de problema que elas têm, qual tipo de debilidade que elas têm, e encaixá-las na escola, ou seja, como que eu vou trazer essa criança para dentro da sala de aula? E aí treinamento de professores. Então a minha meta nesses 4 anos é treinar nossos professores, treinar os educadores, trazer para Mojimirim coisas onde a gente possa, ferramentas para todo mundo trabalhar.
Quando você fala de professores, você fala das condições salariais ou seria da questão de qualificação? Eu acho que ambos. O salário é um fato, ele precisa ser melhorado. Quando a gente fala de professor estar na sala de aula, é uma vergonha, é vergonhoso, infelizmente, saber que eu tenho... aliás, é triste. Eu tenho alunos hoje, onde eu estou no meio da aula, e falo, qual é o seu sonho de ser professor? Não tenho nenhum sonho de ser professor. Qual a sua profissão? Ele pode me nomear 10 profissões, menos a de ser professor. Primeiro pelo salário, pela vida muitas vezes indigna, e outra, o professor trabalha muito, porque ele tem que ter uma carga horária grande para poder fazer... Ele é aurista, né? Então ele não trabalha apenas com um salário fixo dentro da sala de aula. E isso é problemático. Então, assim, como resolve isso? Dando qualificação para ele também. Porque aí, com a qualificação, ele pode aumentar o nível dele, ele pode se graduar, pós-graduar, ou fazer um pós-doc, ou fazer um mestrado, e de repente também melhorar a parte financeira dele, o que é importante. Marcos, você trabalhou nesses últimos 4 anos em 2 comissões que são das principais da Câmara, né? Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. A partir do ano que vem, você pretende continuar nessas comissões? Não, por enquanto eu não tenho nenhuma expectativa para pegar alguma comissão ou gerenciar, né, comandar, presidir nenhuma comissão, por enquanto não. E a partir do ano que vem, como é que vai ser a sua relação com o prefeito Paulo Silva? Como foi nesses 4 anos, né, com o executivo? Como você espera que seja a partir de 2025? Eu acho assim, a gente está numa cidade que não existe somente direita e esquerda, somente centro, direita, esquerda ou o canto ou, né, o corner que a gente brinca. Sempre foi de muito respeito. Eu respeitei sempre muito o prefeito. Acho que o prefeito da cidade é o que representa a nossa cidade em qualquer lugar do Brasil. Ele é o que representa Mojimirim, ele é o executivo e merece devido respeito. O que eu não posso é deixar e fechar os olhos para coisas que estão erradas como fiscalizador. Então, ao longo desses 4 anos, foi muito boa a minha relação com ele, no sentido de eu não posso impedir que algo aconteça, mas eu posso impedir que algo errado aconteça. Então é trabalhar juntamente com o executivo, como eu disse, somos 17 vereadores. Muitos foram reeleitos, muitos foram eleitos pela primeira vez. É trabalhar junto para a gente poder fazer uma cidade coesa. O foco é esse, é lutar por Mojimirim para que Mojimirim cresça. É bonito ver Mogi Guaçu crescer, é bonito ver Olambra crescer. Quais foram os parâmetros que eles cresceram? O que fez essas cidades crescer? Será que foi empréstimo? Será que foi demanda? Será que foi auxílio de deputados? O que veio? Veio o governo federal? A Caixa investiu nisso? Mas sem mentira. Então acho que o mais importante é trabalhar com o executivo sem esconder, deixando a população a par de tudo que está acontecendo e sem ser crítico, mas sem ser maldoso, sabe? Acho que o importante é esse, é não ser mal com ninguém. Ninguém precisa ser de maldade. É ser correto. O PSD apoiou um candidato adversário, nessa última campanha, adversário à atual administração, ao prefeito reeleito Paulo Silva. E você falou um pouquinho de direita, esquerda. Isso, a gente pode entender, então, que você não vai trabalhar uma postura ideológica na Câmara. Sou de direita, sou de esquerda, sou oposição ao prefeito, eu sou situação ao prefeito. Vai conforme os projetos forem aparecendo, conforme a demanda da população. Seria uma postura mais nesse sentido? Porque assim, quando você pega um gancho único, como eu visualizo como se eu estivesse numa praia. A praia ela é aberta, então você tem lá milhões de guarda-sóis. Você tem um monte de gente de vários níveis da sociedade. Então você pode ter pessoas de direita, de esquerda, mas todo tem que conviver no mesmo local. Então assim, eu posso tomar uma postura assim, sou família, né, sou cristão, tenho várias estruturas das quais eu cresci, né? Minha mãe era uma senhora muito simples, meu pai também é um homem muito simples. Minha mãe era passadeira de roupa, meu pai ele era açougueiro, deu uma educação para 3 filhos, linda, nos ensinou, mas nunca ensinou a gente a desrespeitar o próximo. Então acho que assim, ideologia hoje, a gente não pode pegar só um gancho dizendo que eu sou desse ou daquele partido. Estou PSD, estou desde 2016, na realidade, no PSD. Foi quando foi a primeira vez que eu iniciei o trabalho em Mojimirim, conhecendo o PSD. Gosto da postura dele, mas sabendo que a gente tem que trabalhar para que um todo cresça. Então a ideia é que Mojimirim cresça como um todo, sem atrapalhar. Eu acho que a gente não tem que atrapalhar o executivo ou atrapalhar o legislativo. A gente tem que entender qual é o projeto, qual a função daquele projeto, se cabe ser instaurado e instalado em Mojimirim ou não.
Na data que nós gravamos esse programa hoje, já é conhecida a lista de secretários que o prefeito Paulo Silva vai nomear a partir de 2025. Na sua visão, como vereador, conhecendo o secretariado atual e eu vendo essa lista de 2025, você acha que é um bom sinal? Que recado que o prefeito manda com essa lista? Eu achei interessante. Eu vou ser bem sincero, eu não analisei ela na íntegra ainda, porque eu estou em semana de aulas também. Gostei de algumas mudanças que foram propostas. Assim, acho que é importante, novamente, como eu disse, a mudança é importante. Como numa sala de aula. Se o professor está dando errado, ele tem que ser trocado. Se não está funcionando naquele período, naquela série, tem que ser trocado. Se o professor dentro de um médico no hospital não está dando certo, ele tem que ser trocado, uma enfermeira. Então, a prefeitura é a mesma coisa. Achei importante a troca e estou ansioso para entender o que vai acontecer nos próximos capítulos. Né? É uma boa novela. Né? Mojimirim é uma grande novela, acho interessante isso. E terão muitos capítulos a seguir aí. Principalmente a saúde, né? Que é uma bandeira sua. Exatamente. Saúde que você e ouviu educação. demanda na rua, né? Então, e educação também. Então, são duas pastas que você trabalha que vão ter mudanças. Vão ter mudanças. Então, a sua expectativa especificamente pode ser maior nesse sentido. Com certeza, com certeza. E principalmente a expectativa num ponto positivo. Novamente, sabendo que nós temos esse pé no federal, pé no nacional, com o PSD, com o Kassab e com Vinícius, eu acho que o Marquez ele vai acrescentar muito para Mojimirim ao longo desses 4 anos. Novamente, por quê? Contatos. Novamente, sabendo respeitar. Acho que o trabalho dentro da Câmara é baseado em respeito. Eu preciso respeitar todas as diferenças. Ainda sobre mudanças agora da Câmara Municipal, você já citou, nós temos uma Câmara renovada, alguns eleitos pela primeira vez, outros que estão voltando depois de um certo tempo. Como que você avalia esses novos companheiros a partir de 2025? Já deu para analisar o perfil de cada um? Como que você pretende ajustar sua postura junto a eles no plenário da Câmara? Como que você pensa que vão ser seus novos amigos? Muito legal. Eu tive uma atitude interessante nesses 4 anos. Eu sempre soube respeitar. Por estar à frente de 2 comissões importantes, eu gostava muito de vereadores que falavam frases importantes e necessárias para a população entender. As comissões elas são responsáveis por entender o que acontece dentro da Câmara e que reflete fora. Então o Executivo manda todos os projetos e a gente analisa lá dentro. E eu gostava muito quando vereadores importantes, como o nosso querido GB também falava, eu confio muito nas comissões, porque é através delas que nós temos os pareceres para entender o que realmente sem a politicagem. Eu acho que trabalhar sem politicagem. Sabendo da política, isso é um fato, mas acho que é importante conhecê-los. Não tive tempo ainda para ver perfil, para analisar. Como disse, eu estou em semana em dia de aulas, terminando né, meu ano letivo, mas eu gostei sim, achei muito bacana. Fiquei muito triste porque muitos não voltaram, mas eu aprendi e tenho aprendido bastante. Meu assessor Fábio ele sempre fala uma coisa, é importante. Tipo assim, a política ela é uma caixinha de surpresas. E é uma verdade. Quando as pessoas elas põem elas apostam tantas fichas, você pode se decepcionar, de bem que você aposta uma ficha, você pode ter uma surpresa boa. Para mim, eu quero ter uma surpresa boa no próximo mandato. Os 6 primeiros meses, o Fábio também sabe disso, é um mar de rosas, né? Exato. Um casamento florido. Perfeito, né? Depois de 6 meses a gente volta a conversar, faz a mesma pergunta e vamos ver a resposta. Eleição para a presidência da Câmara. O Marcos Segatti, ele é candidato? Ele vai apoiar algum candidato? Tem uma posição definida? Vamos lá, boa pergunta. Eu não sou candidato, não tenho pretensão da presidência da Câmara, mas eu ainda não tenho opção ainda em quem votar. Realmente não vou dizer para você, olha, eu gosto desse, eu gosto daquele. Eu acho assim, os candidatos estão começando a se apresentar, né? Então não divulgaram ainda, olha, sou candidato, quero ganhar para a presidência da Câmara. Muito menos as comissões. É uma coisa interessante. Na última, por conta da Covid também, foi muito digital, então a gente teve uma galera enorme no digital trabalhando, não podíamos ter o contato, né, cara a cara. Agora não, agora eu creio que nessas últimas semanas, para chegar, né, dezembro, finalzinho de dezembro, vai ter uma evolução maior aí. Então vamos aguardar. Um assédio maior. Um assédio com certeza. Mas o que o pré-candidato à presidência precisa fazer ou precisa ter para conquistar o voto do eleitor Marcos Segatti? Número 1, caráter. Caráter. Ele tem que ser uma pessoa de caráter. Acho que o caráter e a integridade dele agindo no dia a dia com a cidade, né? Como que foi
Você disse algo importante, analisar o perfil. Vai ser importante analisar o perfil dele. Como é que foi o perfil dele na cidade? Ele já era candidato? Ele já era vereador? Não, não era vereador? Tudo bem. Então, quem não era vereador, qual o perfil dele como pessoa na cidade? Acho que isso é importante. Acho que é a mesma coisa que vocês falam para o eleitor quando vocês pedem voto. Analise bem o seu candidato, veja o histórico dele, seria mais ou menos isso. Exatamente. O histórico, acho que ele é o mais importante porque, ao mesmo tempo que nós temos aquele jargão famoso, né? Quem não é visto não é lembrado, nós somos julgados pelas nossas ações. Então, assim, nós somos julgados, sim, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que eu faço reflete, quer seja uma atitude, infelizmente, boa ou ruim, a gente tem que julgar. Bom, estamos encerrando o programa em discussão de hoje, agradecendo ao vereador Marcos Segatti e perguntando, uma última pergunta, o que o eleitor e o cidadão mojimiriano espera do Marcos Segatti a partir de 2025? Eu acho assim, ele pode esperar um professor que hoje está vereador, que foi eleito pela população de uma maneira muito, muito justa. Eu acho assim, ele pode esperar um trabalho justo, um trabalho de excelência, de caráter e uma fiscalização que, como agora foram 4 anos, eu brinco muito assim, eu não sabia até estar dentro da Câmara como funcionavam as coisas também no âmbito munícipe, ou seja, todo o município. Então hoje eu consigo conhecer bairros em que, mesmo nascido em Mojimirim, eu não conhecia antigamente. Posso conhecer locais da cidade hoje das quais eu nunca andei, isso é um fato, porque nós nos centralizamos, né? Qual é o nosso entorno? Né? Eu caminho aqui, vou sempre ali, então ele pode esperar sim um trabalho correto, um trabalho sério, mas principalmente pensando pela qualidade da saúde e da educação da cidade. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta antes de encerrar, porque você apresentou, junto com outros vereadores, um projeto que vai mudar a vida dos próximos vereadores, no sentido de trabalho na Câmara Municipal, que é a redução do horário, a mudança do horário de início da sessão, das 18h30 para as 17 horas. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas a respeito desse projeto. Muito legal. A importância do projeto é o seguinte, há um regimento interno da Câmara onde a sessão dura 4 horas. Então, nós também temos um grande problema de população que participa na Câmara, e isso é um fato, poucos munícipes chegam às 18h30, literalmente, porque também estão saindo do trabalho. Então, o legal seria então começar às 19h, às 20 horas, mas nós temos até às 10 horas que a lei do silêncio também tem que ser respeitada. E quando temos então extraordinárias, onde tem que se levar 4, 6, 8 horas de sessão, passa-se para o dia seguinte. Foi uma maneira da gente trabalhar de maneira melhor com a Câmara e assim, podendo trabalhar com o munícipe da participação dele. Nós temos os canais, hoje a gente está no mundo digitalizado. Em nenhum momento vai cercear o munícipe, em nenhum momento vai calar a população, vai deixar que a população participe da Câmara, mas vai fazer com que o trabalho, se necessário ficar mais tempo, ele possa ser mais duradouro, com mais qualidade. Vale dizer que as sessões da Câmara já tiveram vários horários, historicamente falando. Então, quem estudou ou quer estudar, vai ver que a sessão já foi 1h da tarde, já foi 2 horas, já foi 5 horas, enfim, já tiveram vários horários. Então, não é uma novidade tão nova. E a gente pode falar sobre várias cidades. Mojimirim é o único local. Nós temos cidades, a leste mesmo começa de manhã, alguns locais têm sessão às 2 da tarde. Então, é a necessidade da população? Não. É importante, sim, é de suma importância que a população participe. Mas muito mais do que estar lá só no dia da sessão, ela acompanhar o mês inteiro. Como foram aquelas 4 sessões? Aquele mês teve 5 segundas-feiras. Como foram as 5 sessões? O que foi discutido? Novamente, eu vou no lado. A politicagem, ela vai existir sempre. E eu entendo isso. Aprendi nesses 4 anos o que é a politicagem. Mas não podemos fugir do caráter e do agir correto com a população. Não é somente naquele momento que a gente é vereador. Nós somos vereadores 30 ou 31 dias do ano, né? Do mês. Então, obrigado pela presença, viu, Muito Marcos? obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Flávio Gavi. Deus abençoe. Obrigadão. E obrigado a você pela audiência e até a próxima.